Bom, então hoje, dando sequência ao quarto capítulo, né, do livro Paulo Estevão, da segunda parte do livro, né, os primeiros labores apostólicos, onde Paulo já foi chamado por Barnabé para trabalhar, contribuir na igreja de Antioquia. E na semana passada nós vimos que eles foram chamados. Na verdade, o Barnabé, a igreja de Antioquia, foi solicitada a auxiliar num problema que estava acontecendo em Jerusalém, e Barnabé acabou indo e com a presença de Saulo, que se colocou à disposição para poder fazer essa viagem junto dele. E chegando lá, principalmente um dos problemas foi a condenação, né, a pena de morte para um dos apóstolos, o Tiago, né, que foi o primeiro apóstolo a ser condenado depois da morte do Cristo, dos apóstolos. E chegando lá, eles encontraram uma situação já um pouco alterada com relação a tudo que vinha acontecendo na igreja, né, no caminho. Nesse capítulo anterior também falou um pouquinho sobre Lucas e a sugestão de Lucas de mudar o nome dos caminheiros, né, dos viajantes, para cristãos. E aí então nós vamos dar sequência nesse momento em que eles chegam lá em Jerusalém, não são acolhidos na igreja, e aí eles vão buscar dormir, né? Vão buscar o auxílio na casa do irmão, da irmã de Barnabé. E aí, que é a mãe, inclusive, de João Marcos, quem vai ser um companheiro deles aqui daqui para frente, né? E aí, então, na casa, quando eles chegam na casa da irmã de Barnabé, na conversa, né? A palestra de Saulo impressionou-a vivamente. Então, a conversa de Saulo já impressionou ela. Seduziam-na, sobretudo, as descrições do ambiente fraternal da igreja antioquiana, cujas virtudes Barnabé não cessava de glosar instantaneamente. Maria expôs ao irmão o seu grande sonho. Queria dar o filho, ainda muito jovem, a Jesus. De há muito vinha preparando o menino para o apostolado. Todavia, Jerusalém afogava-se em lutas religiosas sem tréguas. As perseguições surgiam e ressurgiam. A organização cristã da cidade experimentava profundas alternativas. Só a paciência de Pedro conseguia manter a continuidade do ideal divino. Olha que perigoso isso, né? Que triste, inclusive, essa notícia. Porque imaginem que o Cristo veio, deu o exemplo que ele deu, e depois que ele parte sabendo que iria deixar a missão para que os apóstolos que ele escolheu dessem sequência ao que ele veio fazer. E olha como fala, né? A igreja lá em Jerusalém estava sofrendo abalos cruéis. E apesar da boa vontade, boa intenção de alguns, se não fosse a paciência de Pedro, talvez o ideal divino não tivesse sido continuado. E aí, nessas conversas, né, a respeito, inclusive, do fato de que o sobrinho de Barnabé, que é João Marcos, então, a irmã dele estava querendo prepará-lo para ser um seguidor fiel do Cristo, e essas dificuldades estavam atormentando ali a questão e o pessoal. Então, não seria melhor que João Marcos se transferisse para Antioquia, junto do tio? Foi uma das questões que então a irmã de Barnabé levantou, porque em Jerusalém estava muito difícil. Barnabé não se opôs ao plano da irmã entusiasmada. O jovem, a seu turno, seguia as conversações, mostrando-se satisfeito. Então o João Marcos estava ali só acompanhando, e ele era ainda muito jovem. Então, fazendo planos para um futuro de um jovem que não se sabia ainda se tinha realmente intenção ou se ele tinha como se fosse vocação, né, para isso que ela estava querendo. Mas então, pelas dificuldades, resolveram que ele deveria seguir junto para a igreja em Antioquia. Chamado a opinar,
Saulo percebeu que os irmãos deliberavam sem consultar o interessado. Então, aquilo que eu falei, né? Falando, decidindo, mas decidindo sem a concordância, sem saber a opinião de João Marcos, né? Oi, Adila, boa noite, tudo bem? Nós começamos agora há pouco, viu? E aí, então, Saulo, quando é chamado a dar alguma opinião sobre o assunto, ele percebeu isso, que o jovem não estava sendo consultado. O rapaz acompanhava os projetos, sempre jovial e sorridente. Foi aí que o ex-doutor da lei, profundo conhecedor da alma humana, desviou a palavra, procurando interessá-lo mais diretamente. João, disse bondosamente, sentes de fato verdadeira vocação para o ministério? Sem dúvida, confirmou o adolescente algo perturbado. Mas como define teus propósitos? Tornou a perguntar o ex-rabino. Penso que o ministério de Jesus é uma glória, respondeu um tanto acanhado sob o exame daquele olhar ardente e inquiridor. Saulo refletiu um instante e sentenciou: teus instintos, teus intuitos são louváveis, mas é preciso não esqueceres que a mínima expressão de glória mundana apenas chega após o serviço. Então, olha o que o Saulo está falando agora, né? Porque ele percebeu que ele quer a glória do Cristo, que o Cristo propõe. Mas olha, Saulo está chamando a atenção para que ele pense no seguinte: para se conquistar a glória do mundo, isso não chega sem serviço, sem esforço. Se assim, aí ele continua falando então, né? Se assim acontece no mundo, que não será com o trabalho para o reino do Cristo? Mesmo porque na terra todas as glórias passam e a de Jesus é eterna. Então essa pergunta de Saulo é uma pergunta que assim é muito oportuna para um jovem, né, que está querendo, está entusiasmado, mas sem às vezes ter noção do que vai acontecer dali para frente. Mas é uma pergunta que eu acho que não serve só para ele, né? Serve para cada um de nós que resolve ser cristão. E aí, como Saulo fala, né? Se a gente quer conquistas mundanas e isso exige um certo esforço da nossa parte, porque tem muita gente que acha que para ser cristão basta se dizer cristão. Fala assim, eu sou cristão, eu sou católico, eu vou na missa, eu tomo a comungo, né? Eu sou espírita, eu vou no centro, eu tomo passe, eu acredito em reencarnação e acha que isso basta para que a gente então se diga já merecedor do reino do céu. Mas o que ele está chamando, a questão é isso, o serviço. É necessário se trabalhar também nessa questão. Porque não basta ir ouvir e deixar que o pastor, ou o padre, ou o palestrante consiga a nossa salvação. Então, essa é uma pergunta que Saulo fez para o João Marcos, que serve para todos os que resolverem seguir o caminho, né, do cristianismo. O jovem anotou a observação e, embora desconcertado pela profundez dos conceitos, acrescentou: sinto-me preparado para os labores do Evangelho. E, além disso, mamãe faz muito gosto que eu aprenda os melhores ensinamentos nesse sentido, a fim de tornar-me um pregador das verdades de Deus. Então ele tinha um certo preparo, porque a mãe provavelmente realmente era muito fervorosa e trabalhadora. Só que ele está querendo conquistar um destaque de pregador, por exemplo, aqui. Mas ele tem uma certa noção do que ele poderia encontrar. E aí, respondendo isso, né? Maria Marcos olhou o filho cheia de maternal orgulho. Saulo percebeu a situação, teve um dito alegre e depois acentuou: sim,
As mães sempre nos desejam todas as glórias deste e do outro mundo. Por elas nunca haveria homens perversos. Mas no que nos diz respeito, convém lembrar as tradições evangélicas. Então, aí ele está chamando a atenção assim: sua mãe te quer muito bem, acredita, confia em você, mas as mães são mães. E elas colocam os filhos geralmente num pedestal ou querem uma conquista, muitas vezes, sem muito sofrimento, que não condiz com a realidade. E aí, olha o que Saulo lembra nessa conversa. Ainda ontem lembrei a generosa inquietação da esposa de Zebedeu, ansiosa pela glorificação dos filhinhos. Então, quando a esposa de Zebedeu procura Jesus, levando seus dois filhos, João e Tiago maior, para que eles fossem apóstolos, seguidores do Cristo, ela leva eles e fala assim, ó, eu quero que eles sejam seus companheiros, seu companheiro. Você que é o Messias, o mestre. Eu gostaria que eles se sentassem, um à sua direita, outro à sua esquerda. Olha a pretensão de uma mãe, né? E aí, Saulo está lembrando isso justamente nesse momento, porque o Tiago maior tinha acabado de morrer. Então a mãe queria que eles fossem seguidores de Jesus para a glória também, para seguir o Messias. Mas o que é que estava reservado para eles? O Jesus, próprio mestre, Jesus mesmo alertou isso. Porque olha o que Jesus responde quando ela fala isso. Vou entrar aqui, ó. Então ela se chegou a ele e a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos, adorando e pedindo alguma coisa. Ele lhe disse: Que queres? Respondeu ela: Dize que esses meus dois filhos se assentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. E olha aqui que Jesus responde. Respondendo, Jesus disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Disseram-lhes ele: Podemos. Então, olha isso, porque Jesus sabia que quem seguisse ele enfrentaria dificuldades que muitas vezes não imaginaria. E aí, porque Saulo está chamando a atenção nesse momento? Porque eles foram para Jerusalém por conta da pena de morte de Tiago. E olha aqui dizendo, então, ainda ontem lembrei da inquietação da esposa de Zebedeu pedindo que os dois se sentassem no seu reino. Jesus lhe recebeu os anseios maternais, mas não deixou de lhe perguntar se os candidatos ao reino estavam devidamente preparados para beber do seu cálice. Porque Jesus sabia, inclusive, qual era o cálice que ele mesmo iria beber. E ainda agora, vimos que o cálice reservado a Tiago continha vinagre tão amargo quanto o da cruz do Messias. Então agora eles estavam vivenciando justamente uma das consequências mais pesadas, né, mais duras da consequência daquele pedido da mãe de Tiago. E aí então Saulo, chegando na conversa, já alertando, ou pelo menos deixando consciente, né, para que o que resolvesse entrar disposto a tudo. Porque essa também tem que ser uma determinação nossa. Eu, eu vou entrar, eu vou seguir esse caminho. E eu estou disposto a seguir, inclusive, as maiores dificuldades, a exemplo do que Jesus nos mostrou. E aí, quando Saulo diz isso, né, para João Marcos, todos silenciaram. Mas Saulo continuou em tom prazenteiro, modificando a impressão geral. Quer dizer, no momento ele deu uma impressão até de desânimo. Mas ele fala: Isso não quer dizer que devamos desanimar ante as dificuldades, para aliciar as glórias legítimas do reino de Jesus. Os obstáculos renovam as forças. Pode ser que tenhamos dificuldades, mas não encaremos as dificuldades como
algo que impossibilite ou que me desanime. Esses obstáculos são o que nos tornam mais fortes. Os obstáculos renovam as forças. A finalidade divina deve representar nosso objetivo supremo, não o caminho que nós vamos ter que seguir. A finalidade divina do propósito é que tem que ser. Por isso que ele pergunta para João Marcos: qual o seu propósito? A conquista de uma glória, ser reconhecido, ou simplesmente ser um exemplo fiel do que esse caminho te determina? Se assim pensares, João, não duvido de teus futuros triunfos. Então, se você estiver disposto a sofrer qualquer consequência, a passar por qualquer dificuldade, você vai triunfar. Se você seguir com a gente nesse pensamento, você vai estar bem com a gente. Mãe e filho sorriram tranquilos. Ali mesmo, combinaram a partida do jovem em companhia de Barnabé. O tio discorreu ainda sobre as disciplinas indispensáveis, o espírito de sacrifício reclamado pela nobre missão. Naturalmente, se Antioquia representava um ambiente de profunda paz, era também um núcleo de trabalhos ativos e constantes. Então, apesar de Antioquia ser aquela igreja, como Saulo descreveu, como se fosse um pedacinho do céu já ali na terra, harmonia, amizade, a vibração diferente de tudo que ele tinha visto, era um local de trabalho ativo e constante. Então era para isso que ele estava chamando a atenção de João Marcos, para que ele não fosse enganado de que ele chegasse lá e ficasse descansando. Era para trabalhar. João precisaria esquecer qualquer expressão de esmorecimento para entregar-se de alma e corpo ao serviço do Mestre com absoluta compreensão dos deveres mais justos. O rapaz não hesitou nos compromissos. Sob o olhar amorável da sua mãe, que lhe buscava amparar as decisões com a coragem sincera do coração devotado a Jesus. Dentro de poucos dias, os três demandavam a formosa cidade do Orontes. Então, logo 3 dias depois, eles já partiram. Aí voltaram os três. Vieram os dois, Barnabé e Saulo, e voltaram os três, juntamente agora com João Marcos. E sempre, né, às margens do rio Orontes, como eles sempre citam aqui no livro. E nessa viagem, que se a gente também for pensar, não é tão simples assim como hoje as viagens são para a gente. Os locais eram só acessados a pé ou a cavalo com algum animal, mas a maioria deles eles faziam a pé. Então imagina para um jovem começar a se deslocar junto com eles para missões de trabalho e dessa maneira viajando, né? E para ele um jovem, imagina uma viagem para nós quando somos jovens aí para um lugar novo ou qualquer viagem, né? É sempre motivo de entusiasmo. E era nesse clima que João partiu junto com eles, né? Então, enquanto João Marcos extasiava-se na contemplação das paisagens, Saulo e Barnabé entretinham-se em longas palestras relativamente aos interesses gerais do evangelho. Então, Saulo e Barnabé estavam sempre discutindo o trabalho, mas João ainda estava um pouco deslumbrado mais com o caminho do que com a própria conversação. O ex-rabino voltava sumamente impressionado com a situação da igreja de Jerusalém. Desejaria sinceramente ir até Jope para avistar-se com Simão Pedro. Então, olha isso, Saulo ficou impressionado com o que viram lá, né? E até teve vontade de ir a Jope, atrás de Simão Pedro. Mas a gente sabe que Jope também tem um significado muito importante sempre para Saulo, né? No entanto, os irmãos dissuadiram-no de o fazer. As autoridades mantinham-se vigilantes. A morte do apóstolo chegara a ser reclamada por vários membros do sinédrio e do templo. Qualquer movimento mais importante no caminho de Jope poderia dar aso à tirania dos prepostos herodianos. Então, para não fazer nenhum movimento que chamasse a atenção daqueles que condenaram o Tiago, eles então alertaram
para que ele não fizesse essa viagem a Jope, porque senão iria ter algum risco de algum problema. Francamente, dizia Saulo a Barnabé, mostrando-se apreensivo, regresso de ânimo quase abatido aos nossos serviços de Antioquia. Jerusalém dá a impressão de profundo desmantelo e acentuada indiferença pelas lições do Cristo. As altas qualidades de Simão Pedro na chefia do movimento não me deixam dúvidas, mas precisamos cerrar fileiras em torno dele. Quer dizer, ele está preocupadíssimo, Saulo, porque ele tem noção que Simão Pedro é a cabeça de todo esse movimento que aconteceu depois da partida do Cristo. Mas, apesar de Simão Pedro existir, ele está preocupado e falando assim: é necessário que nós ajudemos a ele. É necessário que ele tenha algum auxílio, alguma retaguarda, algum movimento para poder reverter essa situação da maneira que ela está acontecendo. Mas que nunca me convenço da sublime realidade de que Jesus veio ao que era seu, mas não foi compreendido. Então, Saulo tem convicção que Jesus veio ao povo hebreu para poder passar a palavra ao povo hebreu, mas ele não foi compreendido. Porque ele partiu, as dificuldades surgiram e começaram a complicar e as situações foram se transformando, o cristianismo foi se apagando, o farisaísmo foi de novo tomando posse das palavras, das ações, e é nesse clima que Saulo está preocupado. E aí o Barnabé, ouvindo tudo isso, né, fala: sim, obtemperava o ex-levita de Chipre, desejoso de dissipar as apreensões do companheiro. Confio, antes de tudo, no Cristo. Depois, espero muito de Pedro. Entretanto, insinuava o outro sem vacilar: precisamos considerar que em tudo deve existir uma pauta de equilíbrio perfeito. Nada podemos fazer sem o Mestre, mas não é lícito esquecer que Jesus instituiu no mundo uma obra eterna e para iniciá-la escolheu 12 companheiros. Certo, esses nem sempre corresponderam à expectativa do Senhor, contudo não deixaram de ser os escolhidos. Olha, porque se a gente pensar nisso, né, a gente não tem noção muitas vezes do que o livro aqui está nos contando. Porque Jesus partiu sabendo que deveria partir e ele sabia. Jesus tinha um conhecimento maior de tudo. Mas ele confiou a mensagem a 12 pessoas que ele escolheu, e esses 12 não eram perfeitos. Eles falharam, negaram, fugiram, duvidaram. Ainda mais quando Cristo partiu, falando: meu Deus, tudo desmoronou. Se Jesus não tivesse reaparecido na sua ressurreição, talvez o cristianismo já tivesse terminado por ali. E aí deixou na mão de alguns, que são poucos, mas ainda assim Saulo está lembrando. Ele veio instituir uma obra que é eterna. Ele veio nos contar algo que é para sempre. E ele escolheu, apesar das imperfeições, ele escolheu esses 12 para iniciar o trabalho que deveria ser feito depois da sua partida. Assim também precisamos examinar a situação de Pedro. Ele é, sem contestação, o chefe legítimo do colégio apostólico, por seu espírito superior afinado com o pensamento do Cristo, e em todas as circunstâncias, mas de modo algum poderá operar sozinho. Como sabemos, dos 12 amigos de Jesus, 4 ficaram em Jerusalém com residência fixa. João foi obrigado a retirar-se, por conta das perseguições, né, que se acerraram lá em Jerusalém. Filipe, compelido a abandonar a cidade também com a família.
Tiago volta aos poucos para as comunidades farisaicas. Então, o único que ficou agora ali na igreja em Jerusalém, que é Tiago menor, ele está voltando devagarinho a tudo o que era antes. Que será de Pedro se lhe faltar a cooperação devida? A gente não tem noção dos riscos que as decisões humanas muitas vezes colocam tudo isso. Barnabé pareceu meditar seriamente. Tenho uma ideia que parece vir de mais alto, disse o ex-doutor da lei sinceramente comovido. Então, olha isso. Saulo falou tudo isso, Barnabé estava ouvindo preocupado, e aí o próprio Saulo fala, né? Tô tendo uma ideia que parece vir de uma inspiração do mais alto. E continuou: Suponho que o cristianismo não atingirá seus fins se esperarmos tão só dos israelitas anquilosados no orgulho da lei. Jesus afirmou que seus discípulos viriam do Oriente e do Ocidente. Olha como Saulo tem um papel importantíssimo no cristianismo, na manutenção do cristianismo. Por que Jesus escolhe ele? Vai porque ele para mim é um vaso escolhido. É o que ele fala para Ananias. E olha isso. Saulo está percebendo que apesar de que para eles, o povo, né, israelense, hebreu, Jesus veio para levar a mensagem para o povo escolhido de Deus. Para eles, os hebreus são o povo escolhido de Deus. Mas agora Saulo está percebendo. Se a gente ficar esperando a conversão dos hebreus, dos judeus, para o Cristo, o cristianismo vai morrer. Nós que pressentimos a tempestade, e eu principalmente, que a conheço nos seus paroxismos, por haver desempenhado o papel de verdugo, precisamos atrair esses discípulos, esses outros discípulos, que ele começou a abrir, ele falou assim, não é possível, não é só fechado ao nosso povo essa mensagem. E aí eu acho que é importante a gente lembrar justamente o que Jesus fala para Ananias, não só no começo daquele versículo, porque Jesus fala para Ananias, vá porque ele é para mim um vaso escolhido, e olhem na sequência o que é dito aqui, ó. Então, ó, no Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que é onde fala a conversão de Paulo. Ó. Aquele momento da conversão de Paulo às portas de Damasco está no capítulo 9 do Atos dos Apóstolos. E olha no versículo 15. O que ele fala então para Ananias? Vai, porque este para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome diante das gentes ou dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Jesus, naquele momento, já mostrou que a mensagem não era só para os filhos de Israel, não era somente para o povo hebreu, era para os gentios, os que não eram adeptos da mesma religião. Era para os reis também, era para os governantes. Quer dizer, a mensagem do Cristo, que estava confiada a Saulo, era porque era universal. Era porque não era para ser restringida. E se tentassem restringir, muito provavelmente as dificuldades seriam muito maiores porque seria abafado. É claro que o alto tem outros meios, outros caminhos, mas um caminho que Jesus encontrou para a perpetuação do cristianismo foi a chamada de Saulo a esse rebanho. E aí então a gente voltando aqui, que ele falando então, né, começando a ter essa inspiração do alto, nós temos que buscar esses outros que também têm sede dessa verdade. Quero dizer, Barnabé, que temos necessidade de buscar os gentios onde quer que se encontrem.
Só assim reintegrar-se-á o movimento em função da universalidade. Porque a preocupação deles é com a sede principal, Jerusalém. Para eles, Jerusalém era a cidade, né, principal, exemplo, sede de tudo. E é ali que deveria acontecer a conversão. Mas se eles continuassem engessados nesse pensamento, iria diminuir e até cessar provavelmente o movimento lá e eles com dificuldades maiores para depois reanimar em outros locais. O discípulo de Simão Pedro fez um movimento de espanto. Então, Barnabé, quando ouviu essa ideia de Saulo, esse pensamento de Saulo, ficou até espantado, porque para eles a ideia era fixada. Em Jerusalém, agora em Antioquia, que era outro centro importante para eles, né? Na religião deles, o ex-rabino percebeu o gesto de estranheza e ponderou de modo conciso. É natural prever com isso muitos protestos e lutas enormes. No entanto, não consigo vislumbrar outros recursos. Não é justo esquecer os grandes serviços da Igreja de Jerusalém aos pobres e necessitados. E creio mesmo que a assistência piedosa de seus trabalhos tem sido, muitas vezes, sua tábua de salvação. Quer dizer, ele não está desmerecendo o que vem sendo feito em Jerusalém, inclusive o atendimento de todos esses necessitados ali, naquele local. Mas ele está abrindo os horizontes, né? Ele fala assim, ó, existem, porém, outros setores de atividade, outros horizontes essenciais. Poderemos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra. Quer dizer, se a gente ficar só se preocupando em cuidar de corpo doente e necessitado, isso não vai acabar nunca. Porque a penúria material vai sempre ser presente. As doenças, as instabilidades, né, do corpo material vão estar sempre presentes. E aí ele amplia a forma de pensar. O que é o cristianismo? Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido, mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. Então, antes de cuidar do corpo doente, se a gente der atenção primeiro ao que o Cristo veio fazer, que é a modificação do coração, da forma de encarar as dificuldades, as necessidades, a espiritualização do ser, aí o quadro seria totalmente modificado. A compreensão verdadeira, não a compreensão decorada de versículo, né? A compreensão do evangelho e da exemplificação do mestre renovaria as noções de dor e sofrimento. Então, para a gente cuidar da dor e sofrimento, não é tirar a causa na carne, da carne. É tirar, é curar o que está no espírito que ainda não está conseguindo lidar com isso. Então, essa é a grande mensagem do Cristo. Essa é a grande mensagem do Espiritismo também. Trabalhar o espírito de cada um de nós para estarmos prontos, como ele alertou a João Marcos ali, está pronto para as dificuldades materiais, porque o resultado, o fortalecimento, a conquista, o propósito está muito além disso. O necessitado encontraria recursos no próprio esforço. O doente sentiria na enfermidade mais longa um escoadouro das imperfeições. Então, mudar o entendimento da criatura humana faz com que todos tenham condições de lidar com as dificuldades. Então, não é resolver o problema pelos outros, é ensinar aos outros a também estarem em paz e se resolverem pelo próprio esforço. Com essa linha de raciocínio que Saulo está falando aqui, né?
ele consegue visualizar muito além. Ele fala assim: ninguém seria mais mendigo, porque todos teriam luz cristã para o auxílio mútuo. E por fim, os obstáculos da vida seriam amados como corrigendas benditas de pai amoroso a filhos inquietos. Então, essa percepção de Saulo muda tudo. E ainda deve ser sempre a nossa meta, também como cristãos, a tentar levar esse auxílio a qualquer necessidade. Pode ser a necessidade de alguém que está passando uma necessidade material, das mais paupérrimas. Uma pessoa, por exemplo, em situação de rua, que está precisando de comida, precisando de agasalho. Mas se a gente só der isso e não estimular aquela pessoa a ir além na compreensão do que ela está passando, do que Jesus espera dele. Então, mas vai desde ali ao ambiente dentro de uma casa espírita, que é cheia de mais necessitados ainda. Porque às vezes as pessoas que têm posse, que têm condições, estão em piores condições espirituais do que alguém que está muitas vezes na rua. Então, em qualquer que seja o ambiente onde a gente tem a intenção de levar a mensagem do Cristo, a mensagem do Espiritismo, a nossa meta tem que estar consciente de tudo isso que está aqui. Nós não temos que resolver o problema das pessoas, fazer aquietar o sofrimento dela para a gente se sentir bem. E ela temporariamente se sentir bem. A gente tem que ajudar as pessoas a estarem bem, independente da nossa presença ou não. Para que eles também sejam difundidores, difusores, né, dessa mensagem. Barnabé pareceu entusiasmar-se com a ideia, mas depois de pensar um minuto acrescentou: entretanto, esse empreendimento não deveria partir de Jerusalém? Penso que não, sentenciou Saulo de pronto. Seria absurdo agravar as preocupações de Pedro. Excede a tudo esse movimento de pessoas necessitadas e abatidas, convergentes de todas as províncias, ali baterem as portas. Simão está impossibilitado para o desdobramento dessa tarefa. Mas e os outros companheiros? Inquiriu Barnabé, revelando espírito de solidariedade. Quer dizer, aí o Barnabé está pensando um pouco além. Tá bom, mas isso não cabe só a nós. Nós não somos os únicos cristãos, nós não temos que tomar as decisões sozinhos. E os outros companheiros? Então, vendo esse espírito de solidariedade, de poder abranger aos outros também, né? Os outros, certo, hão de protestar, principalmente agora que o judaísmo vai absorvendo os esforços apostólicos. É justo prever muitos clamores. Contudo, a própria natureza dá lições nesse sentido. Não clamamos tanto contra a dor? E quem nos traz maiores benefícios? Às vezes, nossa redenção está naquilo mesmo que antes nos parecia a verdadeira calamidade. Então, é uma inversão de interpretação do que é salvação e do que é, na verdade, estacionamento, né? É indispensável sacudir o marasmo da instituição de Jerusalém, chamando os incircuncisos, os pecadores, os que estejam fora da lei. Então, Saulo abriu as portas da humanidade para a mensagem do Cristo. De outro modo, dentro de alguns poucos anos, Jesus será apresentado como aventureiro vulgar. Se a gente então se limitar a manter a nossa mensagem aos que a gente julga nossos irmãos, nosso povo, Jesus já já vai estar sendo esquecido. Naturalmente, depois da morte de Simão, os adversários dos princípios ensinados pelo Mestre acharão grande facilidade em deturpar as anotações de Levi. Então, Saulo está vendo, a hora que Simão partir, se está acontecendo isso com ele, o cajado firme ali, se está acontecendo tudo isso, imagina a hora que ele partir. Fácil, fácil, todos ali vão manipular
deturpar as anotações que Levi tem. A boa nova será aviltada. E se alguém perguntar pelo Cristo daqui 50 anos, terá como resposta que o mestre foi um criminoso comum a extirpar na cruz os desvios da vida. Restringir o evangelho a Jerusalém será condená-lo à extinção. Olha como Saulo foi também uma participação especial para o que a gente vive hoje. Então, restringir o evangelho a Jerusalém será condená-lo à extinção, no foco de tantos dissídios religiosos sob a política mesquinha dos homens. Necessitamos levar a notícia de Jesus a outras gentes, ligar as zonas de entendimento cristão, abrir estradas novas. Então Jesus sabia muito bem o que estava falando quando falou para Ananias, que ele era o escolhido para levar a mensagem aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel, por último. Será mesmo justo que também façamos anotações do que sabemos de Jesus e de sua divina exemplificação. Porque olhem, pensem nisso também. Até então, tudo o que eles tinham de conhecimento de Jesus estavam nas anotações de Levi, o Evangelho de Mateus. Se ficassem ainda só nesse exemplo, a gente não teria a quantidade que veio depois pelas anotações de João, pelas anotações de Lucas, de Marcos, o que está seguindo com eles agora, e do próprio Paulo. Porque o Evangelho hoje é contido pela maior parte das cartas dele. Então ele estava enxergando ali. A gente tem que ajudar. Não basta ficar limitado nisso. Anotações de Levi e Jerusalém. Não dá. Senão já já o cristianismo acabou. Outros discípulos, por exemplo, poderiam escrever o que viram e ouviram, pois com a prática vou reconhecendo que Levi não anotou mais amplamente o que se sabe sobre o mestre. Há situações e fatos que não foram por ele registrados. Não conviria também que Pedro e João anotassem as suas observações mais íntimas? Não hesito em afirmar que os pósteros hão de rebuscar muitas vezes a tarefa que nos foi confiada. Barnabé rejubilava-se com perspectivas tão sedutoras. As advertências de Saulo eram mais que justas. Haveria que prestar informações amplas ao mundo. Tens razão, disse admirado. Precisamos pensar nesses serviços. Mas como? Ora, esclareceu Saulo, tentando aplainar as dificuldades. Se quiseres chefiar qualquer esforço nesse sentido, podes contar com a minha cooperação incondicional. Olha como Saulo já é modificado. Dá para a gente perceber nessa frase dele. Porque Saulo que está tendo essas ideias e está falando tudo isso que tem que fazer. E ele poderia falar assim, não, pode deixar que agora eu toco tudo isso. E olha o que depois de dar a ideia ele fala. Se você, Barnabé, quiser chefiar, conta com a minha cooperação. Ele não quer se dizer ali, eu sou o bom. Sou eu quero, de novo, eu quero o reconhecimento por quão bom eu sou. Quão poderoso. Ele se colocou humildemente de novo no lugar de cooperador. Nosso plano seria desenvolvido na organização de missões abnegadas, sem outro fito que servir, de forma absoluta, à difusão da boa nova do Cristo. Começaríamos, por exemplo, em regiões não de todo desconhecidas. Formaríamos o hábito de ensinar as verdades evangélicas aos mais vários agrupamentos. E, em seguida, terminada essa experiência, demandaríamos outras zonas. Levaríamos a lição do mestre a outras gentes. Então ele realmente vislumbrou a humanidade inteira.
Ele falou assim: vamos começar pelos mais próximos aqui, as comunidades mais próximas. E dali depois a gente vai para outros. E foi de onde partiram as viagens que Saulo fez. Nós sabemos, né, que Saulo, ou já Paulo, fez 3 grandes viagens para levar justamente a mensagem do Cristo aos povos que não estavam ali presentes em Jerusalém quando veio Jesus e conviveu com alguns. Ele queria estender isso à humanidade. O companheiro ouvia-o, afagando sinceras esperanças. Tomado de novo ânimo, disse ao convertido de Damasco, esboçando o primeiro número do programa: de há muito, Saulo, tenho necessidade de voltar à minha terra, a fim de resolver certos problemas de família. Quem sabe poderíamos iniciar o serviço apostólico através das aldeias e cidades de Chipre? Porque Barnabé, como fala, né? O ex-levita de Chipre. Ele é da ilha de Chipre. E ele estava pensando agora com essas ideias. Vamos então começar por ali. Eu tenho necessidade de voltar para minha terra natal e lá a gente poderia começar esse trabalho apostólico. Conforme o resultado, prosseguiríamos por outras zonas. Estou informado de que a região em que demora Antioquia da Psídia é habitada por gente simples e generosa, e suponho que colheríamos belos resultados no empreendimento. Poderás contar comigo, respondeu Saulo de Tarso resoluto. A situação requer o concurso de irmãos corajosos e a Igreja do Cristo não poderá vencer com o comodismo. Comparo o Evangelho a um campo infinito que o Senhor nos deu a cultivar. Alguns trabalhadores devem ficar ao pé dos mananciais, velando-lhes a pureza. Outros revolvem a terra em zonas determinadas. Mas não há dispensar a cooperação dos que precisam empunhar instrumentos rudes, desfazer cipoais intensos, cortar espinheiros para ensolarar os caminhos. Então, também aqui é uma outra lição que eu fico analisando, né? A gente tem uma tendência a mudar de ideia e excluir um lado. Por exemplo, então o meu lugar não é na casa espírita, é num ambiente de maior necessidade. Ou não, aqueles não estão querendo minha ajuda. Eu quero então ficar só na casa espírita. Saulo aqui está deixando claro, olha assim, ó, alguns trabalhadores devem ficar de pé nos mananciais, enquanto outros vão cultivar a terra arada em determinados locais, enquanto outros vão desbravar outros setores. Então, o serviço, o trabalho é importante em todos os locais, mas tem alguns que têm mais aptidão para determinado serviço, outro em outros locais, e isso não desmerece a posição de cada um. Cada um tem a sua importância, de acordo com a sua aptidão, de acordo com o que o seu coração muitas vezes está pedindo. Então, não. Porque a gente tem que ter isso claramente, dentro mesmo de uma única casa espírita. O que dá passe, o que orienta, o que faz uma conversa fraterna, o que faz a palestra. Porque se a gente for analisar, então, quem é o mais importante é o quem dá palestra. E dar passe não é tão importante. Não, receber uma pessoa com carinho na porta do centro espírita é de extrema importância. Então, cada um no seu local tem um papel extremamente importante na participação de levar o exemplo do que aprendeu sobre cristianismo sem palavra, só com o como agir, o como receber uma pessoa, como tratar uma pessoa. Então, aqui a gente consegue ampliar um pouquinho a forma de pensar no que Ádila, é isso mesmo. E tem que ser aquela que recebe e faz a pessoa se sentir muito bem por estar entrando ali, né? Então, falando tudo isso e ampliando esses horizontes, ele não desmerece, não exclui nenhum dos outros lugares.
Barnabé reconheceu a excelência do projeto, mas considerou: todavia, temos ainda a examinar a questão do dinheiro. Tenho alguns recursos, mas insuficientes para atender a todas as despesas. Por outro lado, não seria possível sobrecarregar as igrejas. Absolutamente, adiantou o ex-rabino. Onde estacionarmos, poderei exercer o meu ofício. Olha que lindo isso, né? Até isso, o que foi parte da renovação através da humildade, do início, né, do trabalho dele, olha a utilidade disso. Agora ele está falando, eu posso ganhar dinheiro em qualquer lugar que eu for, humildemente, vou montar minha tendinha, vou consertar tapete, e aí a gente está com o assunto do dinheiro resolvido. Por que não? Qualquer aldeia paupérrima tem sempre teares de aluguel. Montarei então uma tenda móvel. Barnabé achou graça do expediente e ponderou: teus sacrifícios não serão pequenos. Não receias as dificuldades imprevisíveis? Por quê? Interrogou Saulo com firmeza. Certo, se Deus não me permitiu a vida em família, foi para que eu me dedicasse exclusivamente ao seu serviço. Olha como Saulo encara até o fato de Deus não permitir a vida dele com o pai. É porque é para ele se dedicar integralmente ao serviço do Cristo. Por onde passarmos, montaremos a tenda singela. E onde não houver tapetes a consertar e tecer, haverá sandálias. O discípulo de Simão Pedro entusiasmou-se. O resto da viagem foi dedicado aos projetos da futura excursão. Havia, entretanto, uma coisa a considerar. Além da necessidade de submeter o plano à aprovação da igreja de Antioquia, era indispensável pensar no jovem João Marcos. Porque agora eles saíram de lá pensando em levar João Marcos a trabalhar em Antioquia, sob a responsabilidade de Barnabé. E agora eles também tinham que pensar: e aí, nós vamos sair para o mundo divulgando a palavra e o João Marcos? Barnabé procurou interessar o sobrinho nas conversações. Então, ele que estava mais contemplando tudo, agora eles resolveram incluir ele nessas ideias, participar ele do que provavelmente iria acontecer. E em breve o rapaz convenceu-se de que deveria incorporar-se à missão. Então João Marcos topou. Caso a Assembleia Antioquiana não a desaprovasse, interessou-se por todas as minúcias do programa tracejado, seguiria o trabalho de Jesus, fosse onde fosse. Então olha que maravilha, né? Esses três que saíram de lá de Jerusalém, na verdade serão os três primeiros a sair na primeira viagem ali, né? De divulgação do Evangelho. E se houver muitos obstáculos? Perguntou Saulo avisadamente. Quer dizer, Saulo sempre testando João Marcos, né? E se tiverem muitos obstáculos? Saberei vencê-los, respondeu João convicto. Mas é possível venhamos a experimentar dificuldades sem conta, continuava o ex-rabino, preparando-lhe o espírito. Se o Cristo que era sem pecado encontrou uma cruz entre apodos e flagelos, quando ensinava as verdades de Deus, que não devemos esperar em nossa condição de almas frágeis e indigentes? Então, olha isso, né? Abrindo também as nossas receptividades às dificuldades que nós vamos encontrar na vida, né? E aí João Marcos responde: hei de encontrar as forças necessárias. Então o jovenzinho lá estava resoluto mesmo. Saulo contemplou, admirado da firme resolução que suas palavras deixaram transparecer, e observou: se deres um testemunho tão grande como a coragem que revelas, não tenho dúvida quanto à grandeza de tua missão. Entre confortadoras esperanças, o projeto terminou com formosas perspectivas de trabalho para os três. Na primeira reunião, depois de relatar as observações pessoais concernentes à igreja de Jerusalém, então agora, ó, eles já chegaram, né? A viagem transcorreu com todas essas ideias, né? Aí chegaram na igreja em Antioquia e aí já tiveram uma primeira reunião para contar o que tinha acontecido e tudo mais. Barnabé expôs o plano à assembleia, que o ouviu atentamente. Alguns anciães falaram da lacuna que se abriria na igreja
expuseram o desejo de que se não quebrasse o conjunto harmonioso e fraternal. Então, alguns pensaram, poxa, mas se Barnabé sair daqui, e Paulo também, que está ajudando muito, vai quebrar toda essa harmonia que até então a gente vivia. Vai fazer falta. E aí, então alguns se opuseram um pouco a essa ideia. No entanto, o orador voltou a explicar as necessidades novas do Evangelho. Pintou os quadros de Jerusalém com a fidelidade possível. Fez a súmula de suas conversações com Saulo de Tarso e salientou a conveniência de chamar novos trabalhadores ao serviço do Mestre. Então ele explicou a eles a preocupação, por que, que eles chegaram nessa decisão? Porque estava realmente ruindo lá em Jerusalém. Quando tratou o problema com toda a gravidade que lhe era devida, os chefes da comunidade mudaram de atitude. Estabeleceu-se o acordo geral. De fato, a situação explanada por Barnabé era muito séria. Seus pareceres veementes eram mais que justos. Se perseverasse o marasmo nas igrejas, o cristianismo estava destinado a perecer. Ali mesmo, o discípulo de Simão recebeu a aquiescência irrestrita, e no instante das preces, a voz do Espírito Santo se fez ouvir no ambiente de simplicidade pura, inculcando fossem Barnabé e Saulo destacados para a evangelização dos gentios. Já estou no fim aqui do que a gente vai falar hoje, mas eu vou só concluir antes deles saírem para a viagem. Mas eu quero chamar a atenção a mais um fato, né? Como era frequente a presença da comunicação com os espíritos nessas igrejas do início do cristianismo, né? Então, a mediunidade através de alguns que ali eram presentes e a voz da espiritualidade a falar diretamente ou indiretamente é várias vezes relatada aqui nesse livro. E nesse momento que eles tiveram essa ideia, tiveram uma inspiração que Paulo captou, mas olha que depois que todos ali da igreja concordaram nessa sintonia, houve, né, através depois das preces, a voz do Espírito Santo, os espíritos de luz que se fez ouvir no ambiente. Então a voz direta falando ali para eles, e olha o que essas vozes determinaram. Colocaram como cabeça dessa missão realmente Barnabé e Saulo. Então Saulo estava sendo chamado diretamente pela providência divina para esse trabalho. Aquela recomendação superior, aquela voz que provinha dos arcanos celestes, ecoou no coração do ex-rabino com um cântico de vitória espiritual. Sentia que acabava de atravessar imenso deserto para encontrar de novo a mensagem doce e eterna do Cristo. Porque até então a gente está vendo que Saulo encontrou só dificuldades depois da presença do Cristo, que aquilo para ele foi extremamente de passar uma convicção para ele do que ele tinha que fazer. Mas dali para frente, ele só teve trombada. Ele só teve dificuldade. Ele se resignou, ficou humilde, quietinho, fazendo o que ele achava que tinha que fazer, mas mensagem direta ele nunca mais teve. A não ser aquela presença de Abigail e Estevão na caverna, que revigoraram o ânimo dele. Mas agora, aquela voz celeste falando, chamando ele para trabalhar, parecia que ele tinha acabado de atravessar o deserto. Um tempo todo de solidão, que agora ele tinha a resposta de novo do mestre, né? Então sentia que acabava de atravessar o imenso deserto para encontrar de novo a mensagem doce e eterna do Cristo. Por conquistar a dignidade espiritual, só experimentara padecimentos desde a cegueira dolorosa de Damasco. Ansiara por Jesus. Tivera sede abrasadora e terrível. Pedira em vão a compreensão dos amigos, debalde buscara o terno aconchego da família. Mas agora
que a palavra mais alta o chamava ao serviço, deixava-se empolgar por júbilos infinitos. Era o sinal de que havia sido considerado digno dos esforços confiados aos discípulos. Então ele estava se sentindo agora realmente como um dos discípulos do Cristo, como sendo chamado realmente a trabalhar junto dele. Refletindo com as dores passadas, como as dores passadas lhe pareciam pequeninas e infantis, comparadas à alegria imensa que lhe inundava a alma, Saulo de Tarso chorou copiosamente, experimentando maravilhosas sensações. Nenhum dos irmãos presentes, nem mesmo Barnabé, poderia avaliar a grandiosidade dos sentimentos que aquelas lágrimas revelavam. Tomado de profunda emoção, o ex-doutor da lei reconhecia que Jesus se dignava de aceitar suas oblatas de boa vontade, suas lutas e sacrifícios. O mestre chamava-o e, para responder ao apelo, iria aos confins do mundo. Então, se antes ele já era determinado, agora ninguém mais seguraria Saulo na sua convicção, né, do que ele deveria padecer em nome de Jesus. Numerosos companheiros colaboraram nas providências iniciais em favor do empreendimento. Dentro em pouco, cheios de confiança em Deus, Saulo e Barnabé, seguidos por João Marcos, despediam-se dos irmãos a caminho de Seleucia. Então, Seleucia é a primeira cidade para onde eles partiram, saindo de Antioquia, para fazer a primeira grande viagem de Saulo. Se a gente clicar aqui, ó, a gente vai ver o local de Seleucia aqui, né? Então, sendo uma cidade ainda ali na Turquia. Olha a Turquia, o tamanho dela aqui, ó. Seleucia fica bem aqui, ó. Já é uma cidade na beira aqui do mar. E Antioquia é um pouquinho mais para dentro. Então, eles fizeram esse caminho para Seleucia, porque a ilha de Chipre fica aqui no meio do mar Mediterrâneo. E eles iriam, então, fazer esse deslocamento. Então, eu vou colocar aqui também um pouquinho do resumo do que vai ser essa primeira viagem de Paulo, né? Saindo de Antioquia, passando aqui para o porto e indo para a ilha de Chipre. Depois eles vão ainda visitar outras cidades aqui para cima até voltar. Então, essa é a primeira viagem. Mas são três as viagens, né? Grandes viagens. Depois teve uma quarta que, na verdade, ele foi até Roma. Mas a primeira aqui perto, ele fez uma segunda que foi uma grande viagem e a terceira também se estendendo ali. Então, só para a gente começar a se inteirar do que a gente vai encontrar ainda na sequência do livro. Mas então logo partiram os três, Saulo, Barnabé e João Marcos, e foram para Seleucia. A viagem para o litoral decorreu em ambiente de muita alegria. De quando em quando repousavam à margem do Orontes, do rio ali, né? Para a merenda salutar. À sombra dos carvalhos, na paz dos bosques enfeitados de flores, os missionários comentaram as primeiras esperanças. Em Seleucia, não foi demorada a espera de embarcação. A cidade estava sempre cheia de peregrinos que demandavam o Ocidente, sendo frequentada por elevado número de navios de toda ordem. Entusiasmados com o acolhimento dos irmãos de fé, Barnabé e Saulo embarcaram para Chipre, sob a impressão de comovente e carinhosa despedida. Então, chegando em Seleucia, não demorou muito, né, para eles conseguirem um barco e partir para a ilha de Chipre. Aqui, então, ó, a Europa, aqui a região próxima aqui da Turquia e a ilha de Chipre, bem aqui embaixo. Então, no capítulo, nas semanas que vem, nós vamos já entrar na viagem aqui de Saulo, Barnabé e João Marcos, mas por hoje já fica por aqui, né? Muita coisa, muita coisa linda. E vocês têm alguma coisa aí para dizer, acrescentar? Não, tudo tão explicadinho, né? Muito bom, muito bom. Nossa, a gente vai entrando na viagem, parece, né? Entrando no livro, parece que a gente está caminhando. E aí, domingo que. Ó, o Gandalf está acordado.
Domingo que Ah, vem, tudo. a história vai ficando cada vez mais linda. Então, até vamos agradecer mais uma vez. Eu agradeço muito a vocês aqui juntos comigo, para a gente fazer essa leitura, né, em conjunto. E a Deus pela oportunidade, a Jesus que nos inspira e aos espíritos que nos ajudam. Que assim seja. Uma ótima semana para todos vocês. Boa Tchau, tchau, noite. Tchau, pessoal. tchau. Tchau, Gandolfo. Tchau, Adila.